Aperta o play que hoje tem aula de Patricão aqui no YouTube e hoje a gente vai falar sobre mutação e reparação do material genético. Então pega lá a tua água, pega lá o teu chilitinho, pega teu caderninho porque tu vai anotar um monte de coisa que depois da vinheta, bora aprender essa bagaça. Roda a vinheta, Charles Darwin. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biolodúvidas. Para quem não me conhece, eu sou Patrick Gomes, o seu professor de Biologia doido aqui do YouTube. E você está no canal Biolodúvidas. Programação do canal 2020. Toda segunda-feira, aula de Biologia para ensino superior. Toda quarta-feira, aulão para pré-vestibular. E toda sexta-feira, aula ao vivo, respondendo questões referentes ao assunto de quarta-feira. E domingo, um vídeo mais despojado de biologia. Quer um canal melhor do que esse? Então, para considerar, já vai deixando o teu like aí, porque isso ajuda pra caramba canais de educação crescer aqui no YouTube. Para a aula de hoje, a gente vai estar falando um pouco sobre genética molecular. É um assunto que está diretamente também entrelaçado com biologia molecular e é uma aula para quem está no nível superior, para quem quer entender melhor como acontecem esses mecanismos, porque vai fazer uma prova. Então, o meu foco aqui não é demonstrar para vocês que eu sei o assunto, que eu domino, não, galera. Até porque para gravar uma aula como essa, a gente também estuda antes. E qualquer professor, antes de lecionar para você essa aula, até mesmo na faculdade, ele também estudou. É claro que tem muita coisa que talvez você tenha visto na sua aula, eu não vou mencionar aqui. Isso acontece porque depende muito do livro que você estudou e da onde você tirou as suas informações. Por isso que eu digo para vocês, grande parte das informações eu peguei desse livro aqui, Biologia Molecular da Célula. Tem um capítulo aqui bem legal falando sobre esse lance de mutação e reparação e de outros livros PDF que eu vou estar colocando aqui o nome deles para vocês. Beleza? É uma aula bem objetiva, então caso você queira esse slide, eu mando para você de graça, sem nada, sem problema. É só manter contato comigo pelo WhatsApp aqui do canal. Já falei demais, então vamos lá. Mutação é uma mudança do DNA, que no caso é o material hereditário da vida. O DNA de um organismo afeta sua aparência, seu comportamento, suas características e, claro, é o DNA que tem todos os genes. E os genes, eles têm a informação da produção de uma proteína. E a proteína, claro que vocês devem saber, ela é basicamente a expressão das nossas características. O ideal para você aprender melhor essa aula seria antes você ter assistido uma aula sobre replicação do DNA uma vez e também de ácidos nucleicos, porque a gente vai estar falando sobre isso tomando como partido que você sabe o que são bases nitrogenadas e você sabe de fato como está a organização, como é, ou melhor, a organização do DNA. Então, mutações representam a fonte primária de variabilidade genética. Então, as mutações são muitas vezes vistas como algo ruim, mas a mutação foi ela que proporcionou a evolução das espécies para que elas pudessem ficar adaptadas ao ambiente. E o DNA, cara, é tudo. E não pense que quem tem DNA só é eu e você. Todo e qualquer organismo tem material genético e ele vai ser responsável por carregar as informações genéticas. Por essa razão, ele tem que manter a sua integridade. Se o DNA não mantém sua integridade, toda vez que ele se replicar, ele sofrer mutações e essas mutações acarretarem aí em funções do corpo, do organismo, que são determinantes para a sua sobrevivência, logo a mutação ela vai ser maléfica. Então, mutação é algo que realmente é importante que você saiba quais são os seus tipos e quais são os mecanismos de reparação. Beleza? As mutações elas podem ser espontâneas, como o próprio nome diz, acontece de forma espontânea e pode também ser induzida quando alguma coisa está induzindo. Para quem já estudou no ensino médio, basicamente lá você encontra as mutações somáticas e as germinativas. Mutação somática acontece em tecido, germinativa acontece em células germinativas, que inclusive pode passar para as suas descendências. A mutação espontânea tem causas desconhecidas e hoje, né, na aula de hoje, por exemplo, conforme várias coisas que eu li, muita coisa que acontece no DNA ainda não se sabe por que acontece. É interessante isso. Então, ocorre raramente
E a mutação induzida, nossa, essa daí é a que é a mais predominante, que no caso são agentes químicos, físicos e também biológicos, né? Que podem ser agentes mutagênicos. Então, a irradiação ionizante, a luz ultravioleta e outras substâncias que eu também vou estar dizendo para vocês aqui na aula quais são essas substâncias que podem levar aí a uma mutação que vai ser classificada como mutação induzida. E a mutação espontânea, que é ela que eu vou conversar com vocês hoje, e também da induzida, mas eu vou dar um ênfase também na mutação espontânea, ela acontece por alguns fatores. Eu listei aqui 3 principais, dos 3 eu vou comentar 2, que são os erros na replicação e as lesões espontâneas. Os elementos genéticos móveis é uma temática um pouco mais complexa, que eu prefiro gravar uma aula só sobre isso, beleza? Então hoje eu vou estar falando sobre erros na replicação, lesões espontâneas e as mutações induzidas. Então, lembra que o DNA é uma fita dupla, antiparalela, que tem uma duplicação semiconservativa e que várias enzimas atuam no processo de replicação, principalmente a DNA polimerase. Nossa, meu Deus do céu! Se você for ter um filho, coloca o nome do filho de DNA polimerase, porque de fato a enzima é fantástica, 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 fantástica. Eu fiquei com medo de uma coisa, achava que eu estava falando aqui sem estar gravando. Meu Deus do céu. Então, o DNA é essa molécula que se replica todos os dias no seu corpo aí e tem que ter, sim, mecanismos de correção de mutação, porque mutação vai acontecer e para não dar problema tem que ter reparação. Beleza. Uma coisa bem comum que acontece espontaneamente é as tautomerias. A tautomeria é quando uma base nitrogenada, uma base nitrogenada, no lugar de se ligar com a base padrão dela, ela acaba se ligando com uma outra base. Então eu chamo de tautomeria os pareamentos errôneos. Isso acontece justamente porque a própria base nitrogenada tem a sua estética tautomérica modificada, fazendo com que ela assuma um outro formato e na mudança desse outro formato possibilita que ela se ligue com outra base. Então, adenina pode se ligar com citosina e timina pode se ligar com guanina. Vocês sabem que isso não pode acontecer, então existem mecanismos de reparação para que esse pareamento ele seja cancelado. E para que isso, e quando isso acontece, ou a célula não se replica, o DNA não se replica, ou melhor, ou esse trecho ele é removido. Então, as mutações tautoméricas do tipo lá espontânea são bem comuns, beleza? Então, olha só aqui uma imagem bacana falando de um pareamento incorreto que acontece. Então, olha só, se você olhar aqui, deixa eu colocar aqui o ponteiro. Se você olhar aqui, o pareamento correto, a timina, ela se liga à adenina. Então, tá tudo ótimo aqui. E você vê aqui que a citosina se liga à guanina, que é o que você conhece. Ou seja, uma base púrica, que no caso é a adenina, se liga com a base pirimidina, que no caso, pirimidina ou pirimidicas, também chamada, ela se liga com a timina. E você vê aqui a guanina, que é uma base púrica, se ligando com a citosina, que é uma base pirimídica ou pirimidina. Então isso aqui acontece naturalmente, é o pareamento correto. Agora, pode acontecer o seguinte, uma mudança tautomérica na guanina que faz que a guanina se ligue com a timina. E uma mudança tautomérica com a adenina que faz com que ela se ligue à citosina. Isso acontece justamente por conta da presença de hidrogênio que também vai contribuir para que isso aconteça. E aqui eu coloquei uma informação que você pode também anotar caso você vá fazer uma prova. A tautomerização é um processo em que a mesma molécula pode apresentar-se em mais de uma forma. Então, se guanina, ela se modifica, continua sendo guanina ainda, mas com a modificação tautomérica, vai possibilitar que ela se ligue à timina. As transições tautoméricas entre forma ceto da molécula e sua forma enol e vice-versa são um bom exemplo.
Esta mesma mudança tautomérica ocorre em nucleotídeos que constituem a molécula DNA de forma absolutamente espontânea, principalmente a guanina. Então essa mudança tautomérica, ela acaba levando a célula talvez a se replicar da forma errada. Então é necessário que existam mecanismos de reparação para que esse pareamento não aconteça. E quando ocorre essa mudança tautomérica, onde guanina acaba tendo uma função de adenina, eu chamo isso de transição. Quando guanina acaba tendo uma função de adenina. Ou quando adenina acaba tendo uma função de guanina. Eu chamo isso de transição, uma vez que as duas são bases púricas. Agora, quando uma base púrica se torna uma base pirimidina, ou pirimidicas, eu chamo isso de transversão. Então, transversão é quando uma base purina ela passa a ser uma base pirimidina. Essas informações são relevantes porque isso também pode acontecer, beleza? Então, o que está acontecendo aqui é uma transição, beleza? Nessa imagem aqui, eu mostro o mecanismo que acontece essa mutação espontânea tautomérica, onde a guanina ela muda sua forma para uma forma enol na replicação e essa forma enol da guanina acaba se pareando com a timina. Próxima replicação, a guanina volta a ser a sua forma estável. Então, note que é algo que espontaneamente também pode voltar ao normal, mas existem mecanismos de reparação que fazem com que isso aconteça. T parece com A, que é o normal, resultando aí guanina com citosina e adenina com timina. E aqui você vê nessa imagem, ó, guanina com timina, mas aconteceu a modificação e depois voltou ao normal, onde guanina voltou a se ligar com citosina e timina com adenina. E mecanismos de reparo são importantes para que isso volte ao normal. Eu vou estar dizendo para vocês quais são esses mecanismos de reparo agora. Um grande mecanismo de reparo para quando isso acontece é a atividade de exonucleases da polimerase 1 e 3, que já foi descoberto isso em Escherichia coli. Então, o que essa enzima aqui faz? Ela literalmente corta aqui a ligação fosfodiéster para que aquele agrupamento, aquele trecho. Só que, repare, a atividade da exonuclease ela é bem específica no sítio de ligação. Então, ela vai cortar exatamente no sítio de ligação, aonde C iria se ligar com A, para poder, nesse trecho, a timina vir se ligar com a adenina. Isso aqui acontece através de exonucleases, beleza? Por que eu estou especificando esse lance de sítio? Porque vai ter mecanismos reparatórios ou reparadores que eles vão agir numa porção maior do gene. Aí não, aí vai atuar diretamente no ponto do sítio ao qual a citosina iria se ligar com a adenina. E a atividade da exonuclease é fundamental para que isso não aconteça. Beleza? Então, aqui você vê um erro por excisão. Isso é muito legal. Nesse erro por excisão, no caso, o ponto que vai ser removido vai ser um pouco maior. E diversas enzimas vão atuar, mas a endonuclease vai ser fundamental para que isso aconteça. Então, repare. Voltando aqui, nessa atividade da exonuclease, ela é bem específica. Já aqui no reparo por excisão, esse reparo aqui vai remover um ponto maior do gene. Então eu tenho a remoção desse ponto que está lesado, que eu vou chamar de lesado justamente porque houve a mudança tautomérica da base, fazendo com que ela se ligue a uma base que não é padrão. Então vai tirar um ponto maior. Beleza? Vai haver a excisão e depois vai haver a ressíntese, que é a formação novamente do ponto que foi extraído, e depois a ligação. Então, vai ter também participação de DNA ligase nesse processo. Então, enquanto lá a ação específica da exonuclease ela atua no segmento do sítio ao qual uma base iria se ligar com outra. Nesse reparo aqui por excisão, nesse reparo geral, ele já tira um pedaço. Então eu tenho a excisão, eu tenho a ressíntese e a ligação, fazendo com que
a molécula de DNA seja reparada e volte a se replicar corretamente. Beleza? Outros mecanismos também podem acontecer de forma espontânea, além da própria modificação tautomérica. Uma é a depurinação. A depurinação é a perda de uma base nitrogenada, no caso, purina, adenina e guanina. Então, imagine só o que acontece, a retirada da base nitrogenada. Patrick, como é que isso acontece? De forma espontânea. Então, essa depurinação ela acontece. Remoção de base nitrogenada do tipo adenina e guanina, que são bases púricas. Por isso que o nome é depurinação, se reportando a bases púricas. E aqui você vê nessa imagem como isso acontece nessa lesão espontânea, porque aqui no caso já vai ser uma lesão espontânea. Então, você vê que retira-se essa base. Então, vai ter que ter mecanismos específicos para que ocorra a reparação desse trecho que foi lesado. Outra coisa que pode acontecer é a desaminação, que no caso é a retirada aí também do grupo amino da citosina ou da adenina. Então, depurinação e desaminação são mecanismos de lesão que ocorrem espontaneamente. São lesões espontâneas. O que é que vai acontecer de resposta da sua célula para que essa célula, esse material genético não se replique de forma incorreta? Vai ter a ação de enzimas glicosilases, que vão estar atuando da mesma forma que atua uma exonuclease, ou seja, vão estar lá agindo naquele ponto específico, e também vai ter nesse mecanismo também o reparo geral por excisão, aonde vai ser tirado também um trecho maior do gene. Praticamente, pessoal, essa ação de glicosilases e reparo geral por excisão vai ser o que você vai ver mais comum aqui em mecanismo de reparo. Mas é interessante, não é só a gente ver a questão dos mecanismos de reparo, mas sim as lesões que acontecem. Então, por exemplo, aqui tu viu, só voltando aqui, tu viu os erros na replicação, que podem acontecer justamente também por mutações tautoméricas, que ocorrem por essa mudança tautomérica da molécula, e tu está vendo agora essas lesões que podem acontecer. E essas lesões aí precisam ser corrigidas para que a célula não se replique da forma incorreta. Beleza? As lesões espontâneas, elas, além de acontecer essa depurinação e essa desaminação, a lesão espontânea também pode acontecer através de danos oxidativos, ou seja, alguns elementos eles podem contribuir para que aconteça a modificação de uma base nitrogenada. Com a modificação da base nitrogenada, essa base nitrogenada ela pode se ligar a uma outra base que não é padrão, voltando lá para a tautomeria. Então, existem alguns tipos de compostos que podem promover que isso aconteça. Eu tenho os superóxidos, eu tenho os radicais hidroxilas e eu tenho o peróxido de hidrogênio. E deve existir mecanismos que possam fazer com que ocorra a reparação desta molécula. Aqui você vê duas moléculas que foram modificadas aqui. A timina, que foi modificada, e a guanina, que foi modificada também. E olha como é que elas ficam. Totalmente diferente. Olha, uma foi com radicais hidroxila e a outra foi com também radical hidroxila. E a mudança totalmente da molécula. Então, para que aconteça a reparação dessa molécula, desse trecho do DNA, tem vários mecanismos reparadores, como, por exemplo, superóxidos, que no caso existe uma enzima chamada de superóxido dismutase, ao qual, quando vê essa timina aqui modificada, ele acaba convertendo, tirando esse hidroxila, e uma enzima catalase transforma esse peróxido de hidrogênio que foi formado a partir da superóxido mutase. Essa enzima catalase transforma o peróxido de hidrogênio em água e oxigênio. Também existe a ação de genes multi-T, que transformam a molécula de trifosfato para monosfosfato, fazendo com que, nesse caso aí, a replicação pare,
uma vez que na forma monofosfato, a base nitrogenada que foi modificada, ela não vai se ligar a uma base que não é padrão. Tem a excisão da base, que você já viu como é, que tira todo um pedaço. E também tem a ação de genes multi-M e multi-Y, que também produzem componentes que vão atuar nesse mecanismo de reparação. Então, danos oxidativos também são bastante comuns quando se fala em mutações no DNA. Beleza? E também tem as mutações induzidas, que se dão pela ação de mutagênicos. E tem diversos tipos de mutagênicos. Tem as substâncias, são substâncias químicas, que você já conhece muito bem, e tem radiações. E basicamente esses componentes eles podem promover o seguinte no DNA: substituição de base de DNA, que é muito comum, o mau pareamento específico de base e base danificada, que são a base danificada é o que é mais complexo para que ocorra a reparação. Beleza? Aqui eu tenho um componente que fez uma substituição da base no DNA. Então, olha só, esse 5-bromoracila, ele é análogo da timina. Então, o que é que pode acontecer? Esse componente ele pode modificar a timina. Então, a timina sendo modificada, logo ela não vai fazer o pareamento correto com a adenina. Então, deve existir um mecanismo para poder fazer com que essa timina ou seja novamente modificada ou ela possa ser extraída da molécula DNA, no caso esse componente aí, o 5-bromiacil. Então, acontece a ação da isonuclease DNA, polimerase, durante a replicação e também pode acontecer o reparo geral por excisão. Note que sempre vai ser reparo geral por excisão e ação de exonucleases, que vai ser determinante para poder neutralizar essas modificações que acontecem. Então, esse 5-bromiacila, ele é análogo à timina. Então, na presença dele, pode acontecer todo um desequilíbrio nas ligações que acontece entre as bases nitrogenadas. Beleza? Aqui também tem outro componente que também pode influenciar totalmente na ligação das moléculas, que é a ação da nitroguanadina, que é NG, e da etilmetanosulfonato. Meu Deus do céu! A gente chama de SEN. A adição do grupo acil nas bases nitrogenadas. É acil, ficou alcil, mas é acil, tá bom, pessoal? Deixa eu apagar aqui. Beleza? Então aqui você vê uma guanina. Essa guanina aqui, ela acaba recebendo esse composto, vai se tornar essa molécula aqui, que é a etilguanina, que vai se ligar à timina. Então perceba que com a mudança também tautomérica da molécula aqui no caso, né? A guanina, ela vai se ligar à timina, mas na verdade a adenina era que devia se ligar à timina. E aqui a mesma coisa vai acontecer com a timina. A timina recebeu um desses compostos e essa timina vai acabar se ligando à guanina. Perceba que tudo gira em torno de mau pareamento de bases nitrogenadas. Como é que resolve esse problema? Como que você já viu até agora? Remoção direta da parte da lesão através da ação da enzima aciltransferase. Essa enzima aciltransferase, ela não é tão comum em seres eucariontes, tem alguns organismos que têm essa enzima que podem corrigir esse problema, mas também tem a ação de exonucleases, tem a ação que acontece também no reparo geral por excisão. Sempre isso vai estar acontecendo, beleza? E a base danificada, que eu falei agora há pouco, que também é um dos mecanismos que são bem... não é tão raro, de todos esse aqui pode também ser muito comum, que é através de diversos fatores externos, como no caso a luz ultravioleta, que promove a ligação de timinas adjacentes. Então tem uma fita de DNA, tem lá as ligações fosfodiéster e tem timinas. E essas timinas acabam se ligando. E isso não pode acontecer, então tem que ter mecanismo de reparo. Alguns organismos têm a ação da enzima fotoliase. A fotoliase pode contribuir para reparar essa situação.
Nem todo organismo tem a ação da fotoliase, que age na presença de luz. Outros acontecem reparos pós-replicação. Esses reparos pós-replicação também são bem mais complexos e várias proteínas e enzimas vão estar envolvidos neles. E principalmente a ação de genes que fazem com que os seus produtos neutralizem essa mutação. E outra coisa que acontece é a radiação ionizante, o raio-x, que no caso aqui vai ser bem interessante, vai ser semelhante ao que acontece com as mutações por superóxidos. Então, o que aconteceu, que eu expliquei lá em superóxidos, pode também acontecer aqui. Vai acontecer a ação da enzima dismutase e, consequentemente, a ação da enzima catalase. Vai ter a ação de genes multi-T, transformando aí um trifosfato para monofosfato, fazendo com que a célula, o DNA, não se replique. Vai ter a excisão da base e vai ter a ação de diversas exonucleases, no caso a glicosilase, que também vai estar atuando. Vai ter o reparo geral, removendo o ponto total, um ponto maior, e a ação dos genes multi-M e multi-Y, que vão produzir componentes que vão atacar, vão reparar, ou melhor, aquele fragmento que foi mutado. E também pode acontecer a depurição, que você já viu como acontece a depurição, que é a retirada de bases nitrogenadas, e também pode acontecer as quebras. Então, esse mecanismo de reparo, note que ele é meio que padrão para cada tipo de mutação, mas sempre a questão da excisão da base e a ação da exonuclease vão ser fundamentais para que ocorra o pareamento correto das bases. Porque lembra, mutação, gente, ela é a alteração do gene. E o que é o gene? Ele é feito de ácidos nucleicos. E o que é o ácido nucleico? É basicamente feito de fosfato, açúcar e base nitrogenada. E a base nitrogenada, nossa, ela é tudo praticamente tudo do material genético de importante vai estar ali na base nitrogenada. Então, note que muita coisa que eu falei aqui envolve base nitrogenada. Gente, era essa informação que eu queria passar para vocês hoje. Uma aula bem mais chatinha do que o normal, mas eu espero muito que eu tenha te ajudado. Deixa teu like, comenta. E eu cansei, velho. Ave Maria, como eu cansei. Deus me livre. Eu fico por aqui. Qualquer dúvida, mantém contato. Patrick, eu não entendi aquela parte que tu falou, eu não entendi bem. Mantém contato comigo que eu faço questão de te ajudar. Beleza? Tem um número aqui do WhatsApp que você pode falar comigo. Patrick, na aula sobre mutação de DNA, tu falou isso, isso e isso. Tem como tu me explicar melhor? Faço questão de te explicar melhor. Beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!